Respira fundo. Agora abre um sorriso, assim. Faz aí o exercício, só abre um sorriso, é baratinho, é de graça. Respira aí com um sorriso. Tem várias explicações para um exercício como esse. Se trouxer alguém aqui que estuda neurociência e vai te explicar detalhes de como uma respiração mais consciente dispara serotonina no teu cérebro, como um sorriso mexe com a química cerebral, mas uma coisa que vai além do nosso entendimento é por que esse negócio é tão impressionante que faz a nossa mente, o nosso cérebro, ele cria novas rotas dentro do teu cérebro e traz um negócio que mexe com todo o teu corpo. Isso é assim intencionalmente. E nós aqui, a gente tem uma certeza, a gente aplica a nossa fé no entendimento de que tem um Criador intencional e Ele marcou a tua vida com características dele. E essa reação, essa sensação, ela é parecida com o que o Criador sente quando Ele se enxerga em você, quando Ele olha para você. A gente se identifica. E Ele se identifica com a gente. Não é maravilhoso isso? Tem um mistério nesse negócio. E não interessa o contexto de fé que você veio, do mais tradicional ao mais espontâneo. É misterioso esse negócio. E é um desafio a gente identificar e ter paz e dizer, é isso aqui que eu estou sentindo. É Deus que eu estou sentindo, é um Espírito que eu estou sentindo. É algo real aqui. E é real aqui, agora. Porque você está aqui agora. E nos reunimos aqui em nome de Jesus. E isso torna esse ambiente aqui, essa energia aqui, esse lugar aqui, a gente transforma isso aqui numa igreja que se reúne com um propósito para perceber que tem algo misterioso que fez eu mudar minha agenda, sair da minha cama, não ficar e assistir Esporte Espetacular, para vir aqui. E tem algo verdadeiro nisso aqui. E o nosso desafio hoje, a gente vai conversar um pouco sobre isso, é como identificar que é o tal do Espírito Santo que está se movendo. Isso é uma característica do Espírito Santo. Ele não é estático. Ele se move. Ponto. Se é Ele que se move em você, eu não sei. Mas que Ele se move, Ele se move. E para a gente ter esse mistério como parte da nossa vida, uma coisa que mexe com o nosso entendimento e o nosso corpo por inteiro, é perceber e se colocar e se aventurar a experimentar esse tal desse Espírito Santo. Porque ele saiu do grupo, Jesus saiu do grupo, porque a experiência desse Espírito só estava dentro dele. O que fluía dele era a vida, porque o Espírito que ocupava aquele corpo, aquela localização ali, era o Espírito Santo e um Espírito de vida. Então era mais interessante ele sair daqui, porque a gente acredita que Jesus foi um ser humano, né? Tu lembra disso? Ele nasceu, tinha um CEP lá onde ele nasceu,
Ele era de uma cidade, uma região real, assim. E ele tinha braços e pernas, e é o Jesus de Nazaré. E dentro dele tinha esse espírito localizado e preso dentro daquele corpo. Mas quando ele se movia e interagia, e quando as pessoas se aventuravam e se arriscavam para dizer: ei, se você é o tal, isso significa que aquele espírito que se movia e que os profetas mexiam com ele e as pessoas não entendiam, usavam linguagem estranha para falar sobre esse espírito, se você é o tal do Cristo que foi enviado com um propósito, dentro de você tem esse espírito. E a pessoa ia se expor ao ridículo de interagir com esse cara e dizia: eu quero alguma coisa que tem aí. E a gente tem tantas histórias na narrativa bíblica de pessoas que se colocavam numa posição absurda. Tem a história de uma mulher que foi atrás e, se eu pegar só na roupa dele, o mistério vai acontecer. Era real. Esse espírito dentro do corpo do Jesus é real. E o que a gente vem conversando aqui, esse é o 4º domingo, né? É que o tal do Jesus, ele saiu do grupo do WhatsApp, ou do grupo de amigos dele, ou daquele ambiente ali, mas ele enviou uma outra pessoa. E eu lembro que a Sara falou sobre isso. Eu não estava aqui, mas o Espírito Santo me revelou um mistério. Pelo YouTube, né? Que é onde o Espírito se manifesta em qualquer lugar, irmão. Tá? Não dá para dizer que ele só se manifesta de um jeito. E a Sara falou uma coisa assim, ela disse: ele é uma pessoa. E uma pessoa se movimenta, uma pessoa se conecta, uma pessoa interage. E a gente só percebe que a pessoa está viva quando tem conexão, quando tem olhares, quando tem movimentos. E uma coisa que a gente percebe é que ao longo da nossa vida, da nossa caminhada, da nossa jornada, nós encontramos pessoas e os movimentos entre nós, essa dinâmica relacional, interpessoal, isso marca a nossa história. E às vezes de um jeito bom e às vezes de um jeito ruim. E algo fica na nossa história, algo fica no nosso espírito. A gente pode usar essa expressão, né, que todo ser humano tem um espírito. Talvez seja um espírito que está num processo de ser liberto, porque tem esse outro espírito aqui, que quer se mover dentro e chegar onde está o teu espírito. E o que a linguagem que os autores da Bíblia usam é assim: ele vivifica o teu espírito que está ali, ele é um zumbi. Usa essa imagem assim. Um espírito zumbi dentro de ti, desumano, que está insistindo, querendo acreditar que ele está vivo, influenciando as tuas escolhas, as tuas decisões. E o espírito do Jesus, porque Jesus achou mais interessante sair o conselheiro que veio, a representação da presença de Deus, veio e invadiu todo mundo. E esse espírito começou a se mover dentro das pessoas, e hoje você só está aqui porque isso aconteceu, e isso venceu a luta e os desafios da história, e hoje o mesmo movimento que estava lá está aqui. Está aqui pairando, está aqui se movendo em mim, e está se movendo através de mim, e ele se move dentro de você, e ele se mistura com seus pensamentos, ele tem um interesse diferente com a sua história. E o interesse dele é conseguir costurar toda a tua história, reconectar a tua história com
com a origem da vida e uma coisa característica desse Espírito. Ele consegue reorientar o teu passado. Ele consegue ressignificar, para usar uma expressão que está em voga hoje. Ele consegue gerar algo totalmente diferente a partir de uma história comum. E hoje o único ponto que eu quero fazer é esse. Existe uma forma de identificar que o Espírito Santo está se movendo na tua vida. E eu vou logo começar com a conclusão, porque falaram que eu tinha, a CV está numa fase nova em que o palestrante só pode falar por 20 minutos. Então, eu vou começar com o final. A gente identifica o Espírito Santo na nossa vida quando a gente se percebe liberto da nossa própria história. E a gente tem liberdade para dar novos passos sem ser influenciado pela nossa história. Pegou isso aí? Então, Deus abençoe a todos. Foi um prazer estar aqui hoje. Então, eu vou ler um texto aqui e a gente vai conversar rapidamente sobre isso. A gente estava falando em Atos 2, que é onde começa essa história toda, que Jesus passaram-se 50 dias. Tem uma pergunta para ti. Tu lembra o que aconteceu há 50 dias atrás? Lembra? Não lembra, né? Tu lembra? Lembra o que aconteceu há 2 dias atrás? Sábado, sexta, que afetou a cidade inteira. O que aconteceu? Uma tempestade louca. Parou a cidade, caíram ruas. O céu desabou sobre nossas cabeças e atrasou toda a tua vida. O que aconteceu há 2 dias atrás me lembrou de um episódio que aconteceu na minha vida há 50 dias atrás. Eu trouxe até uma foto. Tem a foto aí? Olha aí. Eu estava de férias com a minha família lá no Rio Grande do Sul. E a gente está num lugar aí, são canyons que tem ali embaixo, mais de 1.000 metros acima do nível do mar. E lindo e maravilhoso. E tão alto que a gente estava perto do céu, assim. Deus ouvia com mais velocidade a minha oração ali, entendeu? E a nuvem, ela pairava, era para quem não sei se tem Penteca aqui, mas de repente, se você ouvir a rádio, aquela música, a fumaça me esconde, era esse lugar aqui. E aí todo mundo ali, lindo, maravilhoso, tentando bater foto, e de repente, irmãos, olha as referências de música Penteca. Eu vi uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E aí ela se tornou uma nuvem gigante. E começou o céu cair, que mudou a trajetória do nosso passeio ali. E aí tem a continuação dessa história, marcou a minha vida e a vida da minha esposa e dos meus filhos até, que a gente estava com a família passeando aqui, e estava já no final da tarde. E o parque estava fechando. E a chuva estava vindo e o céu estava caindo. E na saída ali, aconteceu isso aí. Acabou. Volta uma. Esse jovem aí, de cueca, ele estava com outra cueca antes desse momento aí. A gente estava dentro desse carro nesse momento. Saindo assim, vamos fugir dessa tempestade, e o parque está fechando, está na hora, e a gente chegou literalmente na saída, assim, no portão de saída, e aí o indivíduo diz, mamãe, eu estou com cocô.
E ele está naquela fase de transição. Não envergonhe aí o meu filho, tá, gente? Então não vai falar com ele depois. Era você, né? Isso aí deixa traumas de filhos de pastor assim, que você nem imagina. E aí tem que parar o carro porque ele está na fase de transição, né, do desfraude, e estava de cueca. E ele tem uma condição aí de saúde que tem certas coisas que ele não pode comer porque aí faz um estrago. E era isso, irmão, que tinha acontecido. E o carro estava sujo e a tempestade estava vindo. E o carro ainda era alugado. E estava ali agora. E aí sai todo mundo do carro, né? Pega a criança assim de cabeça para baixo, leva para o tanque. E aí tinha um tanque lá e a gente botou ele dentro do tanque e tirou. Eu ia até trazer a cueca hoje. Não ia trazer porque ela deve estar lá, porque a gente tirou e colocou no lixo. E ficou, aí a gente ficou assim, nessa hora a gente quer ficar estressado, né? Ai, meu Deus, aquilo ali está vindo, e está me perseguindo, e a tempestade, e vai, a gente não sabe o que vai acontecer, e está num carro alugado, e eu não sei se vai dar tempo para descer todo esse morro aqui, e o menino para e caga o carro todinho. Pode dizer isso, né? Um teatro. E aí, irmão, a gente quer assim mudar um pouco. Na hora que a coisa está acontecendo, as emoções vêm, a frustração, a mãe saindo louca, se descabelando. E ele de boa, foi lá, tomou um banho, botou uma roupa nova e saiu feliz da vida. Enquanto isso, o tio, a tia, o avô tentando trocar o pneu de um carro. Esse passeio, eu vou lhe dizer a verdade, eu só lembro da paisagem porque eu tenho foto. Mas desse episódio eu lembro de tudo. Há 50 dias atrás. Por que eu estou falando há 50 dias atrás? Uma é porque a gente geralmente não lembra. Hoje em dia, graças a Deus, pela essa rede social que deixa uma timeline da sua vida para você e para quem quiser olhar. E a gente lembra das coisas, mas em geral não lembra. Mas quando algo marca a nossa vida, um episódio que envolve pessoas, envolve ambientes, envolve cheiros, literalmente. É tão poderoso assim que quando você está num ambiente meio parecido e sente um cheiro, o que acontece? Você sai, é quase que você sai do seu corpo e volta e se encaixa naquele momento. E você tem emoções parecidíssimas com aquele episódio. E aquilo ali te envolve e você tem uma experiência num lugar e num momento novo que se parece com aquele lá de trás, só que não é aquele. Não é. A verdade é que são dois momentos diferentes. Você não é mais aquela pessoa, até porque todas as células daquela época já morreram, e você é outra pessoa aqui, e esse episódio aqui se refere a essa pessoa aqui e agora, e a essa parte da tua história. Em Atos 2, tinha um grupo, os amigos e amigas de Jesus, eles estavam ali experimentando uma crise de ausência da presença daquela pessoa que trazia paz, que resolvia os problemas, que eles largaram mão de tudo para seguir esse cara, e experimentaram e conseguiam identificar. E um dos amigos dele, ele diz assim: eu estou escrevendo, eu estou falando com você sobre uma coisa que eu vi, que vimos com os olhos, que ouvimos com os nossos ouvidos e que tocamos nisso. E é disso que eu estou falando. E ele saiu do grupo e marcou a história dele, e marcou a história da humanidade. E a gente tem esse período, a gente chama de quaresma, né, dentro do contexto católico e cristão, trazendo à memória algo que marcou e revolucionou a história da humanidade. E hoje, nesse planeta, não existe nada que não tenha sido afetado pelo conhecimento desse episódio aqui, nada.
especialmente no nosso mundo ocidental aqui, que os nossos valores e princípios, os nossos fundamentos morais, se você reconhece ou não, são judaico-cristãos, por causa desse episódio. Revolucionou a história. E 50 dias depois aconteceu uma coisa, a resposta de uma promessa daquele cara, do Jesus. Ele diz: eu vou porque eu tenho que ir, porque chegou a hora já e não dá mais. Eu preciso passar para vocês aquilo que me move, porque isso vai trazer vida no caos que é essa cidade e essa sociedade de vocês. E aí ele é crucificado, ele morre, o espírito dele. Lembra que ele fala assim: Pai, eu te entrego. Vai sair daqui. Tem uma separação, agora tem um garrafão vazio. Não tem mais nada ali dentro. Tem um corpo, um defunto, que estava pregado e que foi crucificado por ter causado formação de quadrilha, distúrbio à paz. E ele foi crucificado e o corpo dele, tiraram o corpo dele de lá, daquela cruz, e enterraram, porque é isso que a gente faz com um corpo morto, né? Ninguém deixa o defunto ali, porque causa um estrago. A morte que está ali começa a se espalhar. Não tem nada de bom naquele negócio. Tanto que na história, nos rituais do povo judeu, eles tinham um embalsamento, um envolver em óleos, em perfume, para tentar preservar um pouquinho aquela vida, ou aquela memória, ou aquela coisa, aquela pessoa e o que ela representava na história das pessoas. E o que a história conta é que os amigos e as amigas chegaram lá e não estava mais lá, o corpo não estava mais lá. E aí o caos, e durante dias, e aí passa um tempo, um começa a ver essa pessoa aqui, e enxerga em outro momento, experimenta a presença dele. Está comigo ainda? Quem é que está comigo ainda? Eu fiz várias curvas aqui, porque eu só tenho 3 minutos agora. Eles experimentaram o Jesus. Eles viram Jesus. Eles estavam caminhando numa estrada e começaram a dialogar com uma pessoa que depois eles disseram: cara, alguma coisa na presença daquela pessoa me lembrava o nosso professor. E aí eles foram e comeram juntos. Se juntaram, partiram o pão, tomaram vinho, e era vinho bom, irmão. Não quero saber de onde você era vinho bom. E tomaram vinho e compartilharam e viveram uma experiência que eles tinham vivido com ele há um tempinho antes, tipo 1 mês antes. Uma mesma experiência conectada àquela história deles, só que aqui é novo. Mas tem algo familiar aqui, só que agora isso está me fazendo bem. O vazio que ele tinha deixado aqui agora parece que está sendo suprido. Enchendo isso aqui. Eu vou ler um texto, porque se o pastor não lê um texto no culto, aí o pessoal fala que nem leu o texto, não sei nem o que estava fazendo lá. Dias depois, o que estava acontecendo? Qual é o cenário? Dando mais um contexto aqui. O cenário é que ele saiu do grupo e estava vazio o negócio. E ele disse: vão para a cidade lá, para a capital, para o lugar mais importante da nossa história e esperem. Esperem um pouco, porque vai vir algo, vai descer algo. E vai encher, e aí vocês vão. E vocês vão para tudo que é canto. Porque o que vai estar em vocês é vida, e uma vida que ninguém compreende. E que é abrangente e alcança todos. Aí sim vocês podem ir, porque vocês estão vivos. No momento vocês estão vazios. E eles aguardam, e 50 dias depois, como aconteceu aqui, uma tempestade aconteceu
dentro de uma sala, tipo na segunda laje, e tinha ali mais de 100 pessoas ali, agoniadas. Agoniadas por quê? Porque não tinha nada ainda. Estava vazio, tinha um monte de gente ali, e o jeito que ele coloca assim, ele diz, chegando o dia de Pentecoste, Pentecoste significa 50, tá, gente? Pentecoste não significa um culto, o povo gritando, rolando no chão, não tem nada a ver. 50 dias depois, estavam reunidos em um só lugar, como nós estamos aqui, em um só lugar, e estavam reunidos por um motivo, aguardando uma coisa, uma promessa. Então, é um povo reunido no mesmo ambiente, pelo mesmo propósito. De repente, veio do céu um som. Isso é louco. Veio um movimento aqui. Som é movimento. Não é uma coisa estática, não é algo parado. Não foi uma estátua que do nada apareceu ali na frente deles, foi um vento. E esse é o jeito que eles conseguiam explicar aquilo ali. Como um vento muito forte encheu a casa na qual estavam assentados. Estava todo mundo lá, meio jogado, esperando, desanimado, desmotivado. E viram o que parecia línguas de fogo. Ô glória! Falei, ô glória. Falou fogo, tu tem que dizer ô glória. E essas línguas se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito capacitava. Avisa lá o pessoal que vai levar 1 hora para explicar isso aqui. É verdade, gente. Vocês estão rindo, mas é verdade. Ficaram cheios, falaram em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. E aí, olha só, havia em Jerusalém judeus tementes a Jeová, ao Deus, vindos de todas as nações do mundo conhecido, o mundo que reconheciam na época, ouvindo-se este som. Qual som? O som daquele povo que estava falando, fazendo um barulho que eles não sabiam o que estava acontecendo, ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Traduzindo, esse aí não é aquele pessoal lá do interior, analfabeto, sem estudo, que está falando? Como é, então, que ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Uma coisa que o Espírito Santo faz, ele nos ajuda a ressignificar as coisas comuns. O que era comum para esse povo aqui, logo de cara, a língua materna. Algo que me coloca dentro do meu ambiente, que o significado é muito forte. Às vezes eu estou discutindo com a minha esposa, porque casais fazem isso, todos os casais fazem isso. E às vezes eu começo a falar em português e aí de repente I start to speak English and I want to say, eu quero dizer um monte de coisa assim acelerado. E dentro da minha mistura, loucura cultural, inglês corrompeu o meu coração porque eu morei lá quando eu era, enfim. E tem coisa que mexe com as minhas emoções e que são em inglês. E ela responde em inglês, aí, então vamos, é agora que eu vou conseguir me explicar aqui nesse negócio. O que o Espírito Santo estava fazendo aqui, ele estava conectando essas pessoas, a história delas, a língua original delas. E ele continua dizendo aqui, habitantes de tudo que é canto, Mesopotâmia, que é tipo o Iraque, a Judéia, a Capadócia, ele vai dando uma lista, a Arábia Saudita, o Egito, o Líbano, visitantes vindos de Roma. Sabe o que era isso? Era gente que tinha dinheiro. Porque todo mundo queria morar em Roma, porque era muito mais legal. Dinheiro. Tanto judeus como convertidos ao judaísmo.
E nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. O que eles estavam falando lá, aqueles homens e mulheres? Glórias, coisas maravilhosas sobre o que o Jeová fez na vida deles. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que diabo é isso? Não. O que significa isso? O que significa o quê? Porque a língua eles estavam entendendo. Mas o que significa esse momento aqui? Me traduz isso aqui, porque eu não estou entendendo, não faz sentido isso aqui. Aí alguns, sempre tem o gaiato no grupo, diz assim: rapaz, eles beberam vinho demais. É isso que está acontecendo aqui. E a verdade é que eles beberam vinho demais. Que lá no futuro, no futuro breve em relação a esse aqui, um outro amigo, um cara que conheceu Jesus e que ele escreveu basicamente o Novo Testamento todinho, ele dá uma dica para um povo que bebia muito e ele diz assim: gente, ok, o Espírito trouxe liberdade, mas não fica aí bêbado. Não fiquem bêbados com vinho, mas fiquem bêbados com o Espírito Santo, porque isso é legal. Percebe que ele não disse não bebam, tá? Mas a gente não vai conversar sobre isso hoje, porque não é isso que eu vim fazer aqui. Mas o que o vinho faz? Por que ele escolheu colocar essa frase aí? Ele achou mais interessante do que pular essa parte. Porque quem estava escrevendo podia dizer: bicho, eu não vou nem colocar essa parte aqui, porque isso aí vai envergonhar a gente. Não, ele escolheu manter essa frase ali. Por que isso? Me explica o que significa esse negócio. Eles beberam e não estavam bêbados. Pensa aí numa coisa, vem comigo aqui. De verdade, eu tenho quanto tempo ainda, Wilson? Jesus misericórdia. Quando o Winston estava aqui, ele dizia: vai. Mas agora estamos em outra fase, é vinho novo, tá, gente? Teve um episódio desses caras com Jesus, que foi o primeiro episódio que revelou a glória, a alegria que algo novo estava acontecendo. Alguns anos antes, o Jesus estava com a mãe dele na festa de casamento da vizinha, da tia, da irmã. E Jesus estava lá com os amigos dele na festa, e você lembra dessa história? O que aconteceu? Não tinha mais ninguém bêbado, porque acabou o vinho. E aí, crise, porque vinho é alegria. Não pensa com a tua cabeça de crente agora, pensa com a cabeça que, de verdade. Vinho traz alegria, ele muda o ambiente, e isso acabou na festa, a alegria foi embora, saiu do grupo. E aí a mãe do Jesus chega lá com ele e diz: filho, vai resolver esse negócio aqui. Eu não sei se ela imaginou que ele ia fazer o que ele fez. De repente, pega dinheiro aí com teus amigos, vai lá e compra e traz uns garrafão de vinho para cá. Mas aí ele disse: não, peraí, calma aí, ainda não está na hora, mas estava na hora. Estava na hora de revelar uma glória nova. E aí ele fala para os amigos dele: está vendo aqueles garrafões lá que o pessoal usa para limpar os pés, para limpar a sujeira do corpo deles? Pega aquilo lá que estava vazio, e ele diz: enche de água. Tu está comigo ainda? Que essa história é incrível. E costurar essas duas, parece que Deus inspirou os caras que escreveram esse negócio. O que eu estava falando? Pegar os garrafões que estavam vazios. E para que eles eram usados? Para limpar o teu corpo sujo, porque não tinha ar-condicionado. E o pessoal andava perambulando e era terra, não era pavimentado. Imagina chegar, então, assim, que era igual Manaus. Imagina Manaus, tu sai do chuveiro e tu já está suado de novo, e aí tu ia para um casamento, chegar lá, tinha sempre garrafões de água, e aquilo se tornou um ritual cheio de significado para aquele povo, que era a purificação. E todo mundo já tinha usado, já tinham sido purificados.
E aí Jesus vai lá com aqueles negócios que não serviam mais. Não tinha mais nada dentro. E ele olha para aquela coisa e ele diz, agora se liga nessa aqui que você vai pirar. Pega aqueles negócios lá que não funcionam mais para nada nesse momento, porque acabou o vinho, mano. E acabou a alegria da festa. E eles vão lá, dão uma de doido, se expõem e pegam aqueles negócios, levam e deixam. Está aqui, mano. Vê aí o que tu vai fazer. Aí ele pega lá pega a água. E onde é que estava a água? Pensa aqui, irmão. Não seja louco de achar que a Bíblia caiu do céu ontem. Não tinha torneira. Não tinha uma torneira. Eles não foram lá encheram de água limpa, né, o negócio. Are you with me? Isso é incrível. Eles foram atrás de onde tinha água. E provavelmente a água era suja. E eles foram lá e encheram aqueles negócios de água. E aí o Jesus diz, vai lá e entrega para o mestre de cerimônia, que ele vai beber alguma coisa. E eles, de repente, eu sempre acho que tem um gaiato no grupo, ele diz, leva mesmo, esse pessoal aí, dá isso aí para eles, já beberam, eles não sabem nem o que... Desculpa, volta. Pega esse negócio e leva lá, e o cara enche a taça, e ele fica louco, porque aquele vinho era melhor do que o que veio antes. E não interessa de onde veio o vinho. Ali não diz que o mestre de cerimônia foi assistir o que Jesus estava fazendo. Ele não sabe nem de onde veio. Mas mexeu tanto com ele que ele disse, cara, isso aqui está diferente do que era antes. É vinho? É vinho. Só que esse está melhor. E ele nem sabia que veio de um vaso podre e sujo. Estamos juntos? Agora volta. Aquele povo lá, de repente tinha um lá dizendo, Deus, Jesus, tu és incrível. Lembra daquela vez que aquela água suja virou vinho? Aí de repente ele falou vinho e o sujeito lá fora ouviu a palavra vinho na língua dele. Tu não sabe? Depois a gente pode conversar se foi, se não foi, mas essa não é a pergunta boa. A pergunta boa é que vinho entrou para dentro da história de novo. E o sujeito lá fora olhou e julgou o vinho, julgou as pessoas e disse, eles estão bêbados. E é por isso que parece que a gente entende, mas a gente não entende. E aí acontece uma loucura. O bêbado vai se expor para explicar o que estava acontecendo. E ele se levanta e os amigos se juntam com ele e ele começa a falar o que estava acontecendo ali. E se você continuar lendo, diz, vamos ler aqui. Então Pedro levantou-se com os 11, então ele não estava sozinho. Em alta voz dirigiu-se à multidão, homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém. Preste atenção no serviço. Deixe-me explicar-lhes isso. Ouçam com atenção. Next. Esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Olha o que é legal. Mas eles estão bêbados. Só não do jeito que vocês estão pensando. Ele não diz essa parte, mas dá para entender assim. Ainda são 9 horas da manhã e ninguém bebe esse horário. Tá? E aí, o que vem depois? Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Aí ele falando com um monte de gente que sabia exatamente o que era essa referência. E aí eles voltam. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei. Derramarei é o que a gente faz com vinho. A gente derrama o vinho. O meu espírito sobre todos os povos. Vinha gente, volta lá no texto, gente de todas as regiões do mundo. Eu derramarei todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo.
Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração, perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, e agora? O que a gente vai fazer? E Pedro respondeu: arrependam-se, muda de ideia. Para de achar que eles estão bêbados, é isso que ele está dizendo. Não entra na conversa de crente dizendo: eles foram lá, pensaram nos pecados que eles fizeram antigamente e que agora eles têm medo de falar. Não é isso. Ele está falando: muda o jeito que você enxerga o mundo e a vida e tudo a respeito da vida. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. E receberão o dom do Espírito. Qual é o dom do Espírito? Ele não está falando de falar em língua, irmão. O dom do Espírito é a vida. Quem é o pai desta criança? Oh, thank you. Assim, destemido, não está nem preocupado com vocês. O Espírito é cheio e ele nos enche. Okay, pausa para a gente, pensar nisso. Veio uma criança, subiu aqui, desceu, sentou, volta para mim. Esse Espírito faz o quê? Qual é o dom dele? Vida. Uma coisa que te dá vida. Respira fundo aí. De novo. Já estava esquecendo de respirar. Sopro, vento. Olha essa linguagem. Fogo. O que ele está tentando dizer? Um movimento. Vocês receberão o dom da vida, pois a promessa é para vocês, para os filhos de vocês e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Todos os filhos dos filhos e todo mundo que quiser esse negócio aqui, inclusive aquele povo daqui a 2000 anos, lá naquele teatro, que estão tentando acertar e confiar nesse Jesus e entender esse Espírito Santo na própria vida. Inclusive eles. Salvem-se dessa geração corrompida, que acha que novidade de vida é bebedeira, que não consegue atribuir, e os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. O movimento foi tão intenso que conseguiu convencer 3.000 pessoas que eles estavam errados e que esses caras não estavam bêbados. E eles abriram mão dessa conclusão do que eles pensam sobre pessoas que falam a respeito das coisas de Deus e glorificam a Deus. Eles abriram mão disso. Eles abriram mão de um preconceito porque era um grupinho do interior que não tinha estudo, não tinha nada. Eles abriram mão disso e enxergaram: caramba, ele era o Messias. E mudou esses caras aí. E essa multidão se tornou parte desse movimento. E agora eu vou fechar com isso aqui. Tem 3 coisas que precisam acontecer para essa vida toda, esse vinho todo, essa renovação toda acontecer na tua vida e dentro da tua história. A marca fundamental do Espírito Santo é liberdade. É ser e estar liberto. Liberto desse passado que te condena. Mas no Espírito, ele é ressignificado. Mas tem 3 coisas que precisam acontecer. E sempre na Páscoa eu toco nessa mensagem aqui, porque mexeu muito comigo quando eu entendi esse texto assim. O apóstolo Paulo fala, ele escreveu uns 70 anos depois, ele disse assim: a gente compartilha uma coisa com Jesus, e nós compartilhamos da vida dele.
A liberdade, quando a gente fala sobre a liberdade, especialmente para um bando de crentes, eles começam a ficar agoniados porque eles fazem a mentalidade comum que é, então se eu estou livre, então eu vou fazer o que eu quero. Beleza. Você também pode estar livre para fazer uma outra coisa também. E aí começa uma conversa, um debate sobre a graça e não sei o quê. E aí o apóstolo Paulo diz assim, o que diremos? Continuaremos errando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, não morremos para aquele teu pecado de escolha. Morremos para sermos julgados pelos nossos erros. Como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós já fomos batizados em Cristo Jesus? Fomos batizados em sua morte. Ele não está falando de água. Fomos batizados em sua morte, portanto, fomos sepultados, enterrados com ele na morte, por meio do batismo. Esse batismo que a gente faz é para trazer isso à memória. Não é para te salvar e te levar para o céu, que não tem nada a ver isso aqui. Ele não está falando de céu nem inferno. Ele está falando de novidade de vida que o Espírito Santo traz. A fim de que, assim como Jesus foi ressuscitado dos mortos, mediante as maravilhas do Pai, a glória do Pai, aquelas coisas que os discípulos ficaram cantando e todo mundo entendendo, a glória do Pai, também nós vivemos uma vida, nova. Nós vivemos uma vida nova. Isso não significa que aprendemos a viver uma vida nova. Mas isso significa que já tem alguma coisa rolando. E o pastor Paulo Gilson, vai pirar que eu chamei ele de pastor, mas eu digo de novo, onde é que está a câmera? O pastor Paulo Gilson. O Paulo Gilson falou sobre essa luta. E ele falou que tem um processo, tem uma coisa nesse negócio. E a gente vai aprendendo, talvez a gente erre menos. Mas o que ele está falando aqui é, nós vivemos os movimentos do Cristo. E se vivemos esse movimento, morremos para o pecado, porque morremos junto com ele. Ele se esvaziou de si, se encheu dos nossos pecados e morreu. E aí sabe o que aconteceu? Ele foi enterrado. E você conhece o resto da história que diz assim: como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos nele uma vida nova. E dessa forma somos unidos à semelhança da sua morte, certamente também na semelhança da sua ressurreição. Eu não sei se você ainda acredita nisso, mas o que aconteceu com Jesus foi aquele corpo que se esvaziou e que o que nós entendemos aqui é que todo o erro da humanidade estava sobre ele. E aquela sujeira, aquela água suja. Essa é a parte. Aquela água suja, pegaram e derramaram sobre ele. E aí, o que aconteceu? O pecado sujo, as coisas que nos condenam, que fazem as pessoas olhar para você, e aí você tem medo de contar a tua história, porque você acha que você está definido pelos seus pecados. Mas tudo isso aí, aquele vaso vazio do corpo do Nazareno, se encheu com os pecados e morreu. Acabou. Sabe que esse negócio morreu para o pecado? Morreu com o pecado. Estamos juntos aqui? Isto é incrível. Ele morreu, o pecado morreu. Essa é a verdade. E aí, ele não só morreu, como eles pegaram e enterraram esse pecado.
Tem coisas na sua vida que precisam morrer. Coisas da tua história que você tenta ficar trazendo para cá e dizendo, isso aqui me define. Mas não te dá liberdade, porque se te define, te amarra. E te deixa sentindo culpa e vergonha, e medo e angústia, e te leva para depressão, porque você não consegue enxergar nem compreender. E nem perceber que tem um Deus ou tem algo maior que revoluciona a depressão, a tristeza, a escravidão ao passado, as palavras, as hashtags ligadas à tua história. Tem coisas na tua vida, elas passaram, elas morreram e precisam morrer. E talvez o que o Espírito Santo esteja dizendo aqui, porque ele fala através das pessoas, e como eu tenho todo o poder hoje, porque estou com o microfone, de repente ele está falando através de mim. Que assim, como é que ele se move? Ele se move parecido com Jesus. E se você se move com ele, você se submete aos movimentos de Jesus. E isso é o caminho para a cruz. Ficou comigo aí? E o que aconteceu na cruz? Você crucificou a sua história de desgraça e erro. E está morta. E agora sabe o que você precisa fazer? Você precisa deixar essa coisa aí. Let it go. Let it go. Desculpa, gente. Isso é muito filme com criança, aí fica preso na cabeça. Deixa ir embora. Deixa morrer esse negócio. Crucifica-o. Porque tem um próximo movimento que é característico das filhas e filhos de Deus e dos amigos de Jesus. Eles passam a não sofrer daquele jeito. Eles passam a entender sofrimento como caminho para a paz. E eles pegam a sua cruz e levam para um calvário. E eles vão aprendendo. E o Paulo disse que chega num ponto em que tu dá glória a Deus, mano, que o negócio está ruim. Porque eu atravesso aqui esse vale, eu morro nesse vale, eu aceito que isso aqui morreu e eu deixo ir, deixo essa vida ir. E aí tem a outra coisa. Lembra que eu falei 3 coisas? A segunda coisa que acontece, você enterra. O Paulo está dizendo aqui, com ele somos sepultados. No batismo é isso, cada um aqui é batizado, isso significa que você é enterrado. E para quê, irmão? Ficar desenterrado, coisa que está morta. Aí o que precisamos fazer, o esforço é... Deixa quieto. Deixa quieto. Isso não me define mais. Essa discussão aqui está me reconectando com essa história aqui. Isso não me define mais. Então deixa quieto. Deixa quieto. Sabe aquela história que está tentando trazer defunto para dentro dessa conversa? Deixa quieto. Porque o que aconteceu quando foi derramado aquele vinho em cima e dentro daquele garrafão ali? Nova vida. Foi derramada nova vida. Isso é um negócio, isso é louco. Que uma coisa suja, dentro de outra coisa suja, podia se tornar algo que trouxe vida. E pode se tornar algo que traz vida. A tua história, o teu passado, as tuas dores. Você percebe que é o Espírito Santo se movendo quando você consegue voltar lá e tem um outro significado agora. E você sente o quê, irmão? Liberdade para contar essa história. Você não apaga isso da tua história.
você se sente livre e liberto para dizer, olha isso aqui, ó. Mas agora, essa parte significa isso aqui. Porque não sou mais eu que vivo, mas é um Espírito. É o Espírito de Cristo que vive em mim e restaura aqueles erros ali, ele me mostra outra coisa e ele significa outra coisa. E quando eu digo para você a minha história de dor e angústia e abuso e trauma, eu posso dizer para você, mas olha eu aqui, cara. Eu não tenho medo dessa história. E essa coisa suja que me enchia, eu posso derramar sobre você como uma coisa nova que te enche de esperança e te diz, cara, prova desse vinho aqui, porque esse te enche de vida. Essa terceira coisa é você estender o seu copo, a sua taça, e deixa vir esse vinho. Tem que deixar morrer e tem que matar esse negócio e pregar na cruz. E tem que pegar e enterrar e deixar quieto. E tem que erguer a taça e dizer, eu estou aqui, porque já acabou o que eu tinha. Para mim, imagina para os outros. Aqui é a minha taça suja. E que quando eu bebi, as pessoas entendiam outra coisa. Que eu estava bêbado. Mas não era isso. Porque olha o que está acontecendo comigo agora. Eu ergo a minha taça vazia e suja e o Espírito de Deus entra, enche de vida, transborda. E você toma e serve com liberdade. Como é que eu identifico que o Espírito Santo está se movendo em mim? Quando eu sinto liberdade para fazer o que eu quero. E eu tenho certeza que o que você quer é se sentir livre dessas histórias que te condenam ainda. E conseguir dar um outro passo e deixar vir outra vida. Porque o que acontece depois é ressurreição. E nós acreditamos nisso. Que eu sou livre dos meus erros e tenho uma coisa chamada graça que ela me permite tentar de novo. E é para isso que serve a graça. Para continuar pecando, mas é para continuar tentando acertar. E o que é garantido? Quando erra, vem morte. Mas por causa dessa graça, por causa desse Espírito, o que é garantido é que depois vem vida e ressurreição e vinho novo e algo maravilhoso. Em nome de Jesus, amém.